A votação em torno da retroatividade da Lei de Improbidade Administrativa foi retomada no Supremo Tribunal Federal hoje. O julgamento foi interrompido ontem para a realização de um evento na Corte. Quem retoma o voto nessa sessão é o ministro Alexandre de Moraes. E quem está acompanhando bem de pertinho essa sessão lá em Brasília, direto de Brasília, é a Camila Andrade. Boa tarde, Camila. Qual que é a situação de momento aí? Já votou o Alexandre de Moraes? Já votou, Marcos. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RN Opinião aqui na Pan News. Olha, o Alexandre de Moraes, ele votou contra a aplicação retroativa da Lei da Improbidade Administrativa, mas ele fez uma ressalva durante a leitura ali do seu voto. Ele disse que em casos em que esses agentes políticos principalmente, né, não só os servidores públicos, eles já têm um caso em aberto, já estão com o processo em andamento, mas ainda não há uma conclusão, esse julgamento está em suspenso, aí sim eles poderiam se beneficiar dessa lei de improbidade administrativa. Mas a gente tem aí outros 10 ministros para votar ao longo do dia, inclusive o Moraes, que é o relator, era uma das incógnitas, ninguém sabia exatamente como é que ele devia se posicionar. A outra dúvida é em relação ao André Mendonça, que foi o último indicado por Bolsonaro. Esses dois são os que a gente não sabe bem exatamente para que caminho deve seguir. Esses votos aí devem seguir ao longo do dia. Pode ser que ainda assim a gente não tenha a conclusão desse julgamento hoje, é a previsão, até porque alguém pode fazer o pedido de vistas, e caso a gente tenha esse resultado, ao que tudo indica, vai ser um resultado bastante apertado. Só para quem está em casa entender, a lei de improbidade administrativa, praticamente todo mundo já sabe, ela prevê a punição para agentes públicos, então, desde servidores até políticos, que eventualmente causem danos aos cofres públicos, prejuízo aos cofres públicos, ou porque não exerceu ali a função de forma correta, por má fé, ou então é porque tiveram, por exemplo, o enriquecimento ilícito. E aí, nesses casos, as punições vão desde multa até, claro, ressarcimento aos cofres públicos, e nos casos dos políticos, também a questão deles se tornarem inelegíveis, né? Eles não poderem concorrer a outros cargos públicos. Os servidores acabam perdendo a função no caso do concurso público. E aí, no ano passado, em 2021, o Congresso fez algumas alterações nessa lei para exigir, por exemplo, que para que essas pessoas elas sejam punidas dessa forma mais severa, tenha que sido comprovado, tenha que ter a comprovação do dolo, ou seja, que eles realmente agiram de má fé. O que o Supremo Tribunal Federal está julgando hoje é um caso em específico de uma procuradora do INSS que teria, então, por conta de uma negligência no exercício da função, causado prejuízos aos cofres públicos e sido condenada a ressarcir esse prejuízo. Então, caso eles entendam que, nesse caso em específico, essa mudança na lei de 2021 possa ser aplicada de forma retroativa, porque não houve o dolo, aí esse entendimento pode se estender a todos os demais casos, o que beneficiaria muitos políticos, em especial agora que a gente está às vésperas de uma eleição. Só para a gente citar alguns nomes. O próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, poderia se beneficiar. Antony Garotinho, que é um nome bastante conhecido no cenário nacional. Aqui no Distrito Federal a gente tem um caso bastante emblemático, que é o do José Roberto Arruda, ex-governador, que aparece em segundo nas pesquisas para o governo do estado, mas que estava inelegível. Inclusive, como a gente ainda não tinha esse entendimento, ainda não tem esse entendimento do STF, alguns tribunais, com base na decisão dos parlamentares, já estavam fazendo algumas aplicações dessa mudança na lei, portanto, ele chegou a voltar a ser elegível há poucos dias. Isso bagunçou totalmente o cenário aqui no Distrito Federal. O atual governador que concorre à reeleição anunciou o apoio à candidatura de Damares ao Senado por conta disso, já que antes ele apoiaria a Flávia Arruda, que é a esposa do Arruda, ex-governador, mas aí essa mudança aconteceu novamente, ele ficou inelegível e aguarda esse resultado aí do STF. Então isso vai mudar muito o cenário, não só aqui no Distrito Federal, mas por todo o país às vésperas da eleição, por isso que esse julgamento é acompanhado tão de perto. Vamos ver se ninguém vai pedir vistas e se de fato eles vão conseguir avançar, e quem sabe a gente tem uma resposta ainda hoje, Mark. Só para a gente complementar, claro, a gente também procurou os nossos parlamentares paranaenses para saber a opinião deles. O Gustavo Frutti, ele lembrou um ponto importante, que é um princípio, na verdade, que consta na nossa legislação, que é de que a lei penal, quando ela beneficia o réu, ela pode ser aplicada retroativamente. Vamos ouvir um trechinho. Eu votei contra a alteração, até porque isso não tinha ficado claro na lei e já se sabia que ia ser judicializado. Com relação à decisão do Supremo, não sei afirmar um resultado. Porém, é sempre bom lembrar que tem um princípio que é universal, está na Constituição brasileira,
que a lei penal, quando for mais benéfica ao réu, ela é retroativa, ao contrário da lei penal. É esse princípio que está em jogo. E claro, se o Supremo julgar pela retroatividade, evidentemente que isso vai permitir que muitas pessoas que querem disputar a eleição, estavam com impedimento, possam disputá-la neste ano, porque quebra um dos princípios, que é a decisão com base na intenção. E muitas vezes, muitos desses julgamentos nem entraram nesta discussão. Esse é um dos julgamentos mais importantes do ano, justamente por conta da complexidade dessa discussão. E o que é interessante é que o Frutti, ele falou ali que ele não sabe como é que isso vai terminar. Normalmente aqui em Brasília, sobre qualquer assunto importante, discussão que está acontecendo e tomando ali o centro das atenções, quando você procura mais do que um número X de agentes públicos, políticos principalmente, de diferentes espectros, você consegue medir a febre, saber mais ou menos para que lado tem de ir a decisão. Mas nesse caso específico, todos os políticos que eu procurei, com quem eu conversei nos bastidores, dizem que realmente não sabem como vai acabar aí esse julgamento. Eu também falei com o Hermes Parcianello, e aí ele foi além. Ele disse que, nas palavras dele, quando não há dolo, a inegibilidade é um castigo muito severo, pois há muitos e muitos casos em que os agentes públicos rigorosamente idôneos e preparados para a administração pública ficam alijados do processo eleitoral em prejuízo da própria sociedade. Ele até fez uma analogia para deixar clara essa posição. Vamos ver. Só para dar um exemplo deste meu raciocínio. Um prefeito coloca no plano de trabalho de um convênio, de um contrato de repasse ao município, a aquisição de uma escrivania de 4 gavetas, da marca X. No dia do leilão, no dia da decisão para a compra, aparece uma escrivania da mesma marca, da mesma qualidade, com 5 gavetas, por um preço menor do que aquela escrivania de 4. Mas ele não comprou aquela de 4. Ele pode sofrer um processo de improbidade administrativa e ficar fora por essas filigranas. Nesse particular, eu sou a favor da flexibilização. É isso. Esta é a minha opinião. Apesar aí da posição do Frutti, que lembrou essa questão do que diz o princípio da lei, também desse exemplo que foi dado pelo Hermes Parcianello do MDB, a gente tem que lembrar que a PGR, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele orientou os ministros, ele pediu ali que eles não votem a favor da aplicação retroativa da lei, porque, segundo ele, isso seria um prejuízo para o combate à corrupção aqui no país. Ainda assim, apesar da gente saber que, de qualquer forma, essa deve ser uma votação bem apertada, eu acredito que os ministros devem votar favoráveis, conseguir uma maioria ali para que essa lei possa ser aplicada retroativamente. Mas vamos ter que esperar, vamos ter que ver se alguém vai fazer pedido de vistas ou não, Marcos. Tá aí, portanto, muita coisa para acontecer e a gente já tem um placar aí de expectativa. Como é que tá a expectativa da classe política e também do judiciário em Brasília, hein, Camila? Já dá para adiantar alguma coisa? Então, era exatamente isso que eu estava pontuando, Marcos. É muito difícil a gente conseguir ter esse termômetro nesse caso em específico. Normalmente, quando a gente questiona agentes políticos de diferentes espectros sobre qualquer assunto que está aqui em voga em Brasília, a gente consegue medir a febre. Nesse caso em específico, o que dizem, em geral, os agentes políticos é que a gente deve ter um placar muito apertado. As principais dúvidas eram Alexandre de Moraes, que já votou e se posicionou contrário, então, à aplicação retroativa. A outra principal dúvida é André Mendonça, até porque ele está chegando agora, a gente viu que, apesar de ele ser uma indicação do Bolsonaro, em alguns momentos ele se posicionou ali contrário, ou diferente do que esperava o presidente, então a gente não sabe ainda como que ele deve se posicionar em relação a isso. O que a gente já conhece, né? E por que fala-se de uma votação apertada? Porque a gente tem aquela ala garantivista e tem aquela área punitivista, né? Principalmente na Lava Jato, isso ficou muito claro ali no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, há essa tendência, ou se diz aqui, que essa votação deve ser muito apertada, mas está tudo muito incerto. Os políticos, é claro, estão na expectativa de que possa ser aplicada retroativamente essa lei, em especial porque a gente está às vésperas da eleição e a gente sabe que isso vai mudar muito o cenário político aqui no Distrito Federal, mas em praticamente todos os estados do país, porque tem muitos políticos inclusive bastante importantes, de relevância no cenário nacional, que estão aguardando que poderiam ser beneficiados com essa mudança. É isso, estou até vendo aqui na imprensa nacional, por exemplo, o Valor Econômico dá um placar aqui, é um bolão isso, gente, como a Camila falou, ninguém sabe o que vai acontecer de fato, mas o Valor Econômico diz que o placar será apertado, mas a tendência é vetar a retroatividade. Já a Malu Gaspar, que é colunista do jornal O Globo, diz que vai
passar a retroatividade. Então cada um diz uma coisa, cada um tem fonte diferente, nós temos que aguardar mesmo a posição oficial do Supremo Tribunal Federal. Camila, obrigado, até amanhã. Agora 4h40. Escola, tem ouvintes aí? Tem ouvintes, Mike, tem um deles falando sobre seu time que hoje entra em campo, né? Tem jogo pela Libertadores, Atlético e Estudiantes na Arena da Baixada. Só que o tio Valeta, o nosso Rafael, tá dizendo o seguinte, ele tá preocupado porque é uma piadinha, viu? Eu não sei contar piada, mas vou reproduzir o comentário dele aqui. Escola vai dar confusão hoje no jogo do Atlético, a torcida rival quer a todo custo pagar meia entrada, porque eles alegam que todos são estudiantes. E já que eles são estudiantes, Mike, qual que é o placar de hoje? Eu não vou arriscar placar, não. É claro que eu tô jogando em casa, né? Sou atleticano. Acho que tem que dar boa pra gente. Mas jogo de Libertadores, Escola, é sempre clássico. 1-0 vai estar de bom tamanho aqui em casa. Tomara que seja mais. Mas tô com medo de arriscar esse 1-0 Depois ainda. Você prefere pegar quem? Galo ou Palmeiras? O Galo, né? O Palmeiras tá uma máquina ruim de trabalhar, embora eu acho que o Palmeiras é que vai passar. Mas um confronto de Atléticos aí não seria ruim, não, né? Mas enfim, vamos pensar primeiro no Estudiantes, viu, Escola? O primeiro jogo é aqui, o outro lá, vamos ver o que vai dar. E o Atlético tá cheio de compromissos importantes, né? Que vai jogar com o Estudiantes agora pela Libertadores, tem jogo pela Copa do Brasil com o Flamengo que meteu 2 do Corinthians, inclusive, esses dias aí. E tem Galo já agora no domingo, se eu não me engano, Brasileirão, né? Então tá duro. Vida de time que joga campeonato importante é isso, Escola, é um jogo importante atrás do outro. Eu senti uma cutucada aí, eu acho que é melhor a gente ir pro intervalo, né não?